Oi, eu sou a Marina, da Sociedade AV, e eu vim falar sobre os filmes de Fahrenheit, tanto de 66 quanto de 2018. A gente tá nesse projeto, que é o projeto do fim dos tempos, a gente tá fazendo um clube de leitura, que a gente lê distopias até o fim do ano, até janeiro do ano que vem. E, bom, um livro que a gente teve que ler no mês passado foi Fahrenheit 451, e eu aproveitei pra ver os filmes. Eu nunca tinha visto nenhum dos dois filmes. O primeiro que eu vi foi o de 66, do Truffaut, e o segundo que eu vi foi o de 2018, de agora, do Bharani. Eu vi os filmes antes de ler o livro, então foi uma experiência bem legal. Eu já tinha lido o livro e aí eu deixei os filmes no meio, né, dessa experiência de ler e reler o livro. E, enfim, vamos lá. O Fahrenheit 451 eu já expliquei no meu vídeo sobre o livro, eu vou deixar até o link aqui nos cards caso vocês queiram conferir, porque eu falo um pouco mais da história. E, bom, ele vai contar a história do Guy Montag, ele é um bombeiro. O bombeiro nessa sociedade ele tem a função de queimar livros, então é proibido você ter livros, é proibido você ler livros, porque os livros eles são o contrário do que essa sociedade hedonista prega. Os livros eles te fazem pensar, te fazem sofrer, e o que as pessoas querem é se divertir. Então eles têm telas enormes onde eles veem uma espécie de novela, que é o programa que as pessoas mais costumam gostar. E os livros eles são uma ameaça dentro dessa sociedade. E aí eu queria pontuar coisas em relação ao filme, né? O filme, obviamente, os dois filmes, eles vão falar sobre essa história. As histórias são até muito fiéis ao livro, mesmo que o filme de 2018 ele faça uma reatualização tecnológica, digamos assim, do Fahrenheit 451, principalmente em relação ao outro filme de 66. Mas, enfim, o filme de 66, ele é muito fiel. O que eu mais gosto em relação ao filme de 66 foi porque o Truffaut, ele volta com a Clarice, que é uma das personagens, né? A Clarice no livro, ela aparece no começo, depois ela some pra nunca mais ser vista. E ela é uma personagem fundamental, porque ela é que vai despertar o Guy Montag pra tudo que tá acontecendo na sociedade dele. Ela é que vai plantar aquela semente da vontade dele de ler e de se questionar por que ele vive dentro daquela sociedade, por que os livros são proibidos, o que tem dentro dos livros para eles serem proibidos. Então ele é uma personagem fundamental e que o Truffaut vai resgatar ela em um momento do filme. Então eu acho que isso é uma coisa muito legal. Eu já queria dizer que eu acho que vale muito a pena ver, principalmente o filme de 66, porque ele realmente vai contar a história do livro de uma maneira muito fiel, ele é uma adaptação muito fiel. E é uma adaptação muito boa, né? Porque às vezes a gente tem adaptações fiéis que não são boas, às vezes a gente tem adaptações que não são fiéis, mas que são boas, enfim, tudo pode acontecer. E então, bom, ele é uma adaptação muito fiel ao livro e ela é muito interessante. Mas uma coisa que o filme de 2018 fez que me incomodou vendo o filme de 1966 é porque todos os personagens são louros de olho azul. Eu, assim... eu sei que isso é uma coisa até meio sem sentido de se falar, porque obviamente era 66, a gente sabe que em 66 99% do elenco dos filmes eram de pessoas brancas, louras, de olho azul, mas mesmo assim isso foi uma coisa que me incomodou. Os personagens, assim, não tem alguém de cabelo preto, sabe? É realmente todo mundo louro de olho azul. E assim, como eu tenho olho azul, mas como eu não sou loura, e como eu conheço muito poucas pessoas louras de olho azul, isso foi uma coisa que logo me chamou a atenção, porque assim... sabe, foi uma coisa que não... é uma coisa que não faz parte da minha realidade, que não faz sentido com a minha realidade. Então, assim, isso realmente me incomodou ao longo do filme. Mesmo que, enfim, essa seja uma inquietação minha que é anacrônica, né? Eu não tô dizendo que, não, mas
o Truffaut devia ter colocado um personagem negro, porque realmente eu sei que isso seria impossível. Ou enfim, como a gente... Talvez não seria impossível, mas o personagem negro também não seria retratado de uma maneira muito decente. Então, assim, não sei nem o que é melhor, né? Enfim, ou o que é menos pior. E, enfim, e aí... Isso foi uma coisa que eu gostei no filme de 2018, porque, justamente, o personagem principal, que é o Guy Montag, é o Michael B. Jordan. Então, assim, ele é um cara que é negro. E ele é o personagem principal, que é o bombeiro. E não muda nada, sabe? Ele só é um bombeiro negro. Mas uma coisa que me incomodou muito nesse filme de agora, eu queria dizer que eu comecei a ver o filme muito empolgada. Porque eles fazem uma atualização tecnológica que é mais próxima da gente. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem e-book. E eles têm isso no filme, nesse filme de 2018, né? Eles sabem que você... que tem gente que coloca um monte de livro nos computadores, então que a gente tem que acabar com a gente tem que destruir essas máquinas, né? Destruir as memórias, sabe? Então tem essa atualização de, olha, as pessoas não leem só livro físico. Uma biblioteca não é só um espaço físico. E isso foi uma coisa muito interessante, foi algo que eu gostei muito. Claro que, assim, outra coisa que eu acho que é muito válida nesse filme são as atuações. O Michael B. Jordan, assim, desde que eu vi Creed, eu me apaixonei muito pela atuação dele. Eu acho que ele é um cara muito maravilhoso. Então, assim, eu gosto muito de ver os filmes com ele. E o Michael Shannon, ele é um cara que, assim, ele é um vilão perfeito, né? Ele tem aquela cara, ele tem aquela postura de vilão. E ele fazer o Capitão, que eu acho que, pra mim, é um dos personagens... É um personagem muito interessante. Pra mim, é o melhor personagem do livro, disparado. Porque ele tem essa coisa de que você nunca sabe se ele é completamente contra ou se ele é completamente a favor daquela sociedade. E isso, nesse filme de 2018, isso tá muito mais claro. Só que, assim, eu acho que eles fizeram tantas atualizações tecnológicas que o cerne da questão, né, que eu não vou falar muito porque a gente tem uma política aqui no canal de não termos spoilers, e eu acho que o cerne dessa questão ele ficou meio perdido com a questão do passarinho e tudo mais. É a única coisa que eu posso falar. Mas... E aí por mais que eu tenha gostado do filme, eu achei que teve uma hora em que ele tava muito maçante. Eu acho que ele ficou muito longo, ficou muito chato, assim. Tô falando longo nesse sentido de que, o filme tem 2 horas, mas parece que ele tem 4. E, enfim, teve essa coisa, esse final que, pra mim, ele acabou ficando um pouco diluído ali na história toda. E não achei tão interessante como eu achei, por exemplo, o final do de 1966. Que é muito parecido, que é o final do livro. E que, obviamente, o de agora, de 2018, poderia ter sido atualizado. Eu não fazia questão de um final igual também, mas que podia ter sido um pouco mais interessante, sabe? Então eu não gostei muito bem disso. E, enfim, como eu reli o livro, como eu acabei vendo os filmes, eu precisava desabafar sobre os filmes, tanto de 66 quanto de 2018. Eu, assim, ainda acho que principalmente pra quem lê o livro, né, porque eu acho que é muito interessante fazer todas essas comparações entre o livro e os filmes, eu ainda acho que o de 66 é um filme mais interessante, eu acho que é uma experiência mais válida, mas eu também acho que o de 2018 é interessante pra gente ver justamente a sua atualização, né, essa atualização tecnológica, como é que eles fizeram isso. Então, e a Clarice continua aparecendo, ela continua sendo uma personagem que nesse filme de 2018 ela inclusive tem um papel ainda maior, um papel de mais destaque, que foi uma coisa que eu gostei muito também. No meu vídeo resenha do livro, as meninas, a Briena e a Cláudia do Estante da Coruja, eu vou até deixar o canal dela aqui embaixo, no box de inscrições, elas falam sobre a falta de representação feminina, né? E como todas as representações femininas no livro, elas são muito ruins, né? A mulher do Guy Montag e as amigas dela, principalmente. Então, assim,
é muito legal quando os filmes vêm resgatando essas mulheres, né? Mas, bom, é isso. Se você não é inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever, não se esquece de curtir esse vídeo. Se você quiser conversar com a gente sobre os filmes ou sobre o livro, mas se você é um pouco tímido, não quer falar aqui nos comentários, a gente é Sociedade AV no Instagram, no Twitter, no Facebook, a gente tem tudo quanto é lugar. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.